Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre liderança. Quero mostrar esse livro aqui que eu tô terminando de ler. Chama-se 37 Qualidades de um Líder que Ninguém Esquece. É do pastor Josué Gonçalves, que é o pai do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. E aí aqui embaixo fala que ele serve para pastores, pais, professores, administradores e gerentes. No meu caso, não exerço nenhum cargo de liderança dentro da igreja. Na verdade, eu só ajudo a liderança de jovens. Mas dentro do trabalho, sim, eu sou enfermeira, então, no caso, eu exerço um cargo de liderança. Mas o meu tipo de liderança é o tipo de liderança que eu aprendi logo que eu comecei a estudar no ensino médio, a parte de curso técnico, fazia um curso de logística na época. E foi a primeira vez que eu comecei a entender os tipos de lideranças que existem. E aí, lembrando disso, tem o líder autoritário, o líder democrático, por exemplo, né? E eu sempre me defini como uma liderança democrática, né? No caso, porque eu sou mais da parte flexível, de ouvir a opinião do outro e tudo, e de perguntar o que as pessoas que estão ali da minha equipe acham sobre aquilo, o método certo de se fazer. Mas eu confesso que esse período de pandemia, principalmente dentro do hospital, as coisas têm sido pesadas, né? É uma pressão em cima do trabalho que a gente exerce e às vezes a gente não consegue executar uma liderança tão adequada. Por isso mesmo, quando eu ouvi falar desse livro, foi na época de uma das conferências do Jesus Cop que teve durante a pandemia, inclusive. Acho que era até uma conferência sobre liderança mesmo, que eu estava assistindo. E aí passou esse livro e eu achei interessante comprar para poder aprender um pouco mais sobre essa parte. E aí aqui fala sobre algumas qualidades de liderança, inclusive o otimismo, né? A questão de você ser um líder que motiva as outras pessoas, que faz com que as pessoas que estão à sua volta queiram trabalhar em relação a um objetivo concreto, né? E como liderança a gente tem que entender também o que a outra pessoa está passando, né? Às vezes a gente enxerga só o nosso lado e isso não é a postura que um líder deve ter. Além do caráter, além de determinação, disciplina, tem muitas coisas, maturidade que o líder precisa ter. Mas relacionando a esse livro, eu queria falar um pouquinho sobre a parte dos reis de Israel. Se você for ler primeiro e segundo reis e primeiro e segundo crônicas, sempre vai estar falando sobre os reis de Israel e de Judá. Então, inicialmente era um reino só, liderado por primeiro Saul, depois Davi. E aí, depois de Davi, acabou acontecendo algumas coisas e o reinado se separou. Ficou um reino de Israel e um reino de Judá. Mas se você for ler esses livros, você vai sempre perceber que no começo do capítulo vai estar falando assim: o reinado de tal rei de Judá ou de Israel. E aí vai falar sobre quantos anos aquela pessoa tinha quando começou a liderar, se aquela pessoa seguiu a Deus ou não. Então, por exemplo, tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês, que está em 2 Crônicas 33, a partir do verso 21. Então, fala assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Então, uma das coisas que alguns reis de Israel e de Judá, como esse aqui é de Judá, eles, em vez de seguirem ao Deus de Israel, né, a Deus que havia livrado do Egito e tudo mais, eles começaram a seguir os deuses da terra onde eles estavam, dos estrangeiros, por exemplo, né, e acabam esquecendo de Deus. E aí o outro versículo aqui, a partir do capítulo 34, no primeiro versículo diz: reinado de Josias, que é o filho de Amon. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então a gente pode perceber que a questão do exemplo é muito importante para uma liderança. Embora Amon
que era pai de Josias, não tivesse seguido ao Senhor, Josias, mesmo com 8 anos de idade, quando começou a reinar, ele decidiu que iria seguir o rei Davi, né, que foi o segundo rei de Israel, que era da sua linhagem. Ele decidiu que iria seguir o Deus a quem Davi servia. Então isso é um exemplo de liderança, né? Ele sabia que Davi, que era seu antepassado, teve um reinado que foi próspero, embora tivesse alguns problemas, mas teve um reinado que durou bastante tempo e as pessoas respeitavam aquele reinado. E durante o período que Davi viveu, as pessoas serviam a Deus. E Josias, quando assumiu o reinado também do rei do povo de Israel, de Judá, perdão, ele decidiu que iria seguir também a Deus, como Davi assim fez. Então isso foi um exemplo de liderança. E aí no versículo 33 do capítulo 34 diz assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Ou seja, Josias, quando ele assumiu o reinado, ele fez meio que uma reforma religiosa na época, né? Ele começou a purificar a terra de Israel, purificar o templo, e encontrou o livro da lei e começou a seguir as leis da forma adequada, porque eles tinham se esquecido disso. E disse assim que enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então, enquanto Josias viveu, as pessoas estavam seguindo a Deus corretamente. Então, isso também é um exemplo de liderança. Mas existe a necessidade também de uma transformação. Não dá para ser aquele discípulo que só faz as coisas quando o líder está olhando, sabe? Ou aquela pessoa que só faz as coisas quando o líder está vendo. Igual no trabalho, a gente também não pode fazer o nosso serviço da forma adequada só quando o nosso chefe está presente, né? E aqui no livro que eu estou falando para vocês, das 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, a gente tem a questão do líder, né, Jesus, que Jesus exercia a liderança pelo exemplo. Ele mostrava como deveria ser feito. Ele não somente cobrava aquilo, mas ele mostrava como ser feito. Então, uma das partes aqui do livro diz assim: a disciplina da oração. Jesus orava e fazia questão de que os discípulos o vissem orando. Por isso, os discípulos lhe pediram que lhes ensinasse a orar. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Convidava-os para orar, insistiu com eles na necessidade da oração, contando-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, que está em Lucas 18:1. A disciplina dos costumes. Isso tem a ver com os hábitos sadios, que são imprescindíveis na vida do líder. Jesus tinha por costume ensinar e frequentava a sinagoga local. Então, por exemplo, Jesus, ele ensinava e ele liderava pelo exemplo. Ele fazia aquilo e aí ele demonstrava aos seus discípulos para que eles aprendessem com ele. E isso era um exemplo de liderança, né? Não é aquela liderança que fala, mas na verdade ela mesma não faz. Então Jesus nos ensina como ser um líder diferente, um líder que se preocupa com os seus liderados, que tem otimismo, que dá palavras de conforto, mas também sabe chamar a atenção, né? Então nós temos que aprender a ser um líder como Jesus foi, como Jesus é nas nossas vidas.